Fala, torcedor do Verdão, agora só se fala na estreia do Palmeiras aí na Copa Libertadores, onde vamos encarar o Júnior de Barranquilla fora de casa. Não vai ser em Barranquilla, isso porque eles estão reformando o seu estádio. Esse jogo vai ser em Cartagena. Palmeiras vai viajar hoje para a Colômbia, para se apresentar para esse grande confronto. O Arias com certeza vai ser titular. O Vitor Roque pode jogar alguns minutos para ganhar ali um pouco ali de ritmo de jogo. E agora, o Palmeiras vai com tudo e precisa da vitória para estrear com o pé direito na competição sul-americana. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos acompanhar o programa. Olha, viajou, hein? Vitor Roque e Paulinho viajaram com a delegação do Palmeiras para o jogo da Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Boa notícia, hein, Massa? Sim, treinaram ontem não, hoje é terça, né? Eles chegaram ontem à noite, né? Mas treinaram de manhã lá no Barradão. Paulinho treinou, Vitor Roque treinou. O Paulinho ainda não treinou 100%, fez uma parte do trabalho. Quem jogou 90 minutos contra o Bahia ficou fazendo recuperação. Hoje tem treino, né? Amanhã imagino que não, por estar fora de casa, mas normalmente quando o jogo é 9h30, o Palmeiras treina de manhã. Existe uma preocupação com o ambiente, né? A temperatura vai variar entre 26 e 30 graus. Claro que na hora do jogo talvez esteja aí em 24, 25 graus, mas durante o dia essa é a temperatura prevista. Existe uma grande preocupação com lesão, principalmente com os dois jogadores que têm atuado mais. O Abel tem mexido bastante, mexe até durante o jogo, mas normalmente Andrés e Marlon começam jogando. Então eu tenho essa ideia do que ele vai fazer com os dois, se ele começa com os dois ou se já coloca o Evangelista no lugar de um. E também a possibilidade do Vitor Roque estar no banco e jogar alguns minutos para poder estar em campo contra o Corinthians. Essa é a minha esperança e expectativa para o jogo de quarta-feira. Amanhã a gente pode detalhar um pouquinho mais o Júnior, né, que foi campeão colombiano, está em quinto colocado no campeonato colombiano. Perdeu o seu último jogo em casa por 2-1, né, para o Atlético Nacional, né, que é um time de verde e branco. É um time que joga no 4-2-3-1 para atacar, 4-4-2 para defender. Tem o Theo Gutierrez, é o destaque do time, capitão do time, o cara que senta na hora de fazer a roda de prensa, como dizem lá os jornalistas. E acompanhei, por exemplo, a entrevista do treinador e do Theo depois do jogo contra o Atlético Nacional. E quando foram perguntados sobre o Palmeiras, né? Eles, é muito lindo a possibilidade de disputar esse jogo e tal, é um jogo... E o treinador falou, a gente tem que ter cabeça fria, porque não é mata-mata, é um jogo que tem mais jogos, com possibilidade de se classificar em segundo, né? Então o treinador deu uma dica ali, não acho que eles vão ficar lá atrás com o quadril no azulejo. Mas imagino que o Júnior vá fazer a pressão inicial, como é característica desse time, e depois dê uma recolhida para entender que talvez um empate para eles não seja ruim diante do cenário do grupo, diante dessa fala do treinador de que se classificam dois e o segundo também se classifica, né? Então, de perspectiva para o time, eu faria uma mudança, eu colocaria o Felipe Anderson como ala e o Giai como zagueiro pela direita. Jogaria com o time um pouquinho mais torto, né? Sacrificando o Alan. Isso. O Felipe Anderson. Exato. Se vocês se lembrarem no jogo contra o River, diga. Não, é que rapidamente nós estamos lá ao vivo, direto do CT do Corinthians. Desculpa te interromper, Massa, com a Tatiana Tavares. Desculpa, Massa, eu te interrompi, você estava falando terminando de falar sobre o Palmeiras. Não, então, só taticamente eu tava vendo o Júnior jogar ontem, com os VTs que eu consegui levantar, e talvez fosse interessante jogar com o Giai como terceiro, Gomes e Murilo, e o Felipe Anderson pelo lado esquerdo para dar um descanso pro Arthur, né? Que tem um moleque de 20 anos que também agora tem uma sequência aí pela frente. Contra o River, lembra? O Piquerez jogou como terceiro zagueiro por dentro e o Felipe Anderson jogou
como ala pelo lado esquerdo e deu muito certo. Pode ser que o Abel repita esse modelo. Vamos esperar. Muito bem, o que é isso, mano? Só aqui, ó, vitória do Palmeiras, fichas, todas. Caixa inteira de fichas põe pra vitória do todas, Palmeiras. Contra o Barranquilla. Olha, ontem teve uma reunião na CBF Aí é entretenimento. para discutir a formação de uma liga. Isso me dá depressão, E aí, dá gatilho. por incrível que pareça, a CBF que a galera bate tanto, já bateu mais, mas durante muito tempo era um câncer do futebol, não sei o que, tarará. Os caras foram lá e apresentaram várias coisas relevantes. Olha, os horários precisam melhorar, a disciplina precisa melhorar, a arbitragem precisa melhorar, os gramados têm que ser padronizados e tal, porque senão a nossa liga ela não vai conseguir ter destaque fora do país. Então precisam fazer tudo isso. Tudo muito bom, tudo muito bem. Depois do negócio, os presidentes começaram a dar entrevista, meu amigo, e aí foi um show de horrores. Vamos ouvir como exemplo o presidente do Vasco, o Pedrinho, que criticou o presidente do Flamengo, o BAP. Vamos ouvi-lo. Porque a gente não tem um companheirismo entre os clubes. Isso é verdade, não tem. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me ajudou. Aí quando eu começo a me reestruturar, as pessoas querem saber quem é o presidente do Flamengo para saber com que eu pego o empréstimo, quem vai ser o meu investidor. Quem é ele? Ele não é o presidente da CBF. Por que ele quer se meter nisso? Mas essa arrogância, prepotência que ele tem passa de todos os limites para a gente ter uma liga organizada pelos clubes. Por isso que o que a CBF fez hoje foi sensacional. Tem muitos aspectos, muitos tópicos que têm que ser debatidos, né, que tem que ser devolvidos para a CBF para a gente construir melhor isso, mas a ideia foi sensacional, que foi até uma avaliação das próprias gestões anteriores da CBF, né, de entender o que a gente precisa melhorar como futebol e o que a CBF precisa melhorar como gestão. Muito bem, tá aí o Pedrinho falando, parece a Copa Imprensa, Vessa, que os caras vêm aqui, jornalistas Fala, bola, não é pra ter falam um briga. absurdo, olha só, que cenas lamentáveis. Os caras vão na Copa Imprensa, faz toda a mesma coisa, briga, quebra o pau e tal. Soco. Aí o Pedrinho fala, realmente é um encontro sensacional aqui na CBF, mas o BAP é não sei o que e tal. Depois teve a Leila falando que o Flamengo é o Real Madrid da Shopee. Enfim, um show de horrores. Imagina o Chaldi na parte interna falar, é mesmo, estão quebrando o pau lá fora, Isso. a gente ficou 2 horas aqui. 2 horas falando sobre coisas importantes do futebol e aí vai lá fora, todo mundo xinga o outro, e a Leila fala do Real Madrid da Shopee, o Pedrinho reclama do BAP. Enfim, vai ser difícil esse negócio de liga, viu, Massa? Olha, cara, eu pessoalmente acho que trato desse tema toda semana lá em outro CNPJ. Desculpa te interromper, Massa, porque eu não sabia, mas vamos só colocar também já pra cereja no bolo, a Leila falando também. O que a CBF quer é organizar, reunir todos os clubes para que realmente a gente ande na mesma direção. O Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Tá aí, a Leila para completar o serviço desse negócio que rolou lá. Fala, Márcio, você estava falando sobre a liga e tal, desculpa te interromper. Então, no fundo, né, eu trato desse tema com o Rodrigo Matos e o PVC toda semana em outro CNPJ, e quanto mais eu me aproximo do tema, diante da experiência que eu vivi pessoalmente, ninguém me contou, da Premier League, a fundação da Premier League, a existência da Premier League, como é feita a governança da Premier League, quando eu olho para isso que acabei de ver, falo, cara, a vontade que eu tenho aqui é deitar na cama em posição fetal e ficar quietinho. Espero o tempo passar para ver o que vai. Eu não tenho a menor condição de colocar esses atores todos no mesmo ambiente, sem que esse ambiente não seja protegido por espuma e que nada cortante possa entrar dentro do quarto. Isso sempre foi assim, né, cara? Nós somos num tempo ainda que era pior, que era Eurico Miranda, Petralha, Mustafa, todo mundo juvenal, né? Todos muito afiados, cada um protegendo o seu quinhão. E não mudou nada. A questão da Libra e da LFU
Liga Forte União, ela virou um bloco comercial, não se fala de arbitragem, gramado, melhora, horário, que é o que de fato, se melhorar. A ideia de ter uma liga, qual é a ideia? É você ter um produto melhor para todo mundo ganhar mais dinheiro, inclusive no médio prazo. Não vai ser de um dia para a noite. Então, em tese, quem ganhar mais, ou o Palmeiras, ou o Flamengo, ou o Vasco, os maiores, se você não abre mão de uma parte para que o futebol fique bom para todo mundo, vai ser sempre o Campeonato Espanhol que você prega e se queixa sempre. Entendeu? Então tem que melhorar muita coisa, quase tudo, inclusive o ambiente, né? Isso não combina com organização de clube, né? O Flamengo da Shopee, o outro é prepotente, ninguém me ajudou quando eu precisei. Enfim, quem tem razão nessa discussão toda? Isso que eu ia falar, não dá nem pra você tomar partido de nada, porque é de um lado e de outro. É um tiroteio ridículo que não ajuda em nada o futebol brasileiro. Então, eu sou sempre muito cético, como sempre digo, quando acende a luz eles falam, depois que apaga a luz vão pro quarto. Na reunião trocam mensagens, falam até com certo respeito, né? Então, cara, a gente fica aqui acreditando, né? Achando como poliana que as coisas podem dar certo. Não vão dar certo e talvez com o pai cuidando disso, que seria o Sami Schaude, da CBF, a coisa evolua um pouco. Não vai evoluir muito. Eu só não acho que a coincidência é o BAP dar no Vasco, dar no Palmeiras e Vasco devolverem para o Flamengo. Me parece que o Flamengo tá percebendo que vem aí a filha do... O filho vai comprar o Vasco e aí a Leila tá no Palmeiras e aí é o rival local ali da cidade. E acho que tudo isso para mim não é coincidência. Então virou uma coisa meio Flamengo versus a união sinistra Palmeiras e Vasco. Assim, me parece um cenário, eu parto daí. A origem para mim é um pouco essa, que o Flamengo percebeu que é um movimento dos dois clubes com a Leila. Não há entre os clubes, mas a Leila figurando dentro das duas partes. Então, me parece que é um pouco, né, a origem de tudo, a essência, para mim, acho que é um pouco isso. Acho que tem sentido isso, quando as declarações... Eu lembro do Landim, no Flamengo, ano passado, quando o Botafogo estava atropelando todo mundo, enfiou 4-1 no Flamengo, no Campeonato Brasileiro, ele disse assim, parabéns aí ao mundo sem regra. É por isso que eles estão ganhando. E aí começou um combate, que depois foi transportada para a administração do BAP, que tem, né? Atuação no Congresso para tentar mudar a questão dos impostos das SAFs, né? É claro que tudo está dentro desse pacote aí, que não sei, não vai levar, provavelmente não vai levar a nada, certo, Arnaldo? Eu só acho que a mediação da CBF, como o pai, né, o Marcinho falou, você usou essa figura, e você sabe que vocês sabem, estou aqui há tempos, quando saíram as duas ligas, eu falei assim, não vai sair nenhuma das duas e vão chamar a CBF, né? Isso já faz algum tempo. E foi isso. Tá acontecendo, o presidente da CBF era outro até, o Edinaldo. Se vai ser chamado um agente, está sendo chamado, já está tomando a iniciativa, provavelmente esse agente também terá uma participação no quinhão. Faz parte, né? Isso. Faz parte. E aí eu acho que as questões técnicas, algumas bem pertinentes colocadas ontem, vocês estavam falando horário, arbitragem, campos. Eu insisto que esse tipo de alguns temas deveriam ter a participação de representantes dos atletas. Não esses cartolas ignóbeis que ficam batendo boca depois. Eles são os caras para falar sobre o horário de jogo. Porque muita gente... ontem eu vi a discussão, tem muito jogo no Brasil à noite. Beleza, joga no Brasil em qual horário? É pertinente em algumas estações do ano? Não é. Não dá. O jogador prefere jogar à noite. Qual o horário da noite? Qual tipo de campo? Qual situação? Qual os critérios de arbitragem? Os personagens deveriam ser chamados para questões técnicas, não os cartolas.
representantes dos atletas, por exemplo. Eu só acho que a CBF deve colocar um personagem que não tenha nenhuma ligação com nenhum clube. Mas é difícil não encontrar. Ou ele foi ex-presidente, ou ele é conselheiro. É difícil não ter uma figura. Cara, chama lá no executivo da La Liga, da Bundesliga, traz um cara de fora e fala, esse cara é o que vai comandar a nossa liga, a CBF, a partir de agora, porque ele não vai ser Fortaleza, ele não vai ser Ceará, ele não vai ser Corinthians, ele vai ser Palmeiras. E eu trazer uma figura de fora, porque por exemplo, agora o presidente do Inter está entrando para comandar a Liga Forte União. Qualquer empréstimo que for fazer ao Inter já vira confusão, porque vão ficar bravos e não sei o quê. Vai parecer que o cara tá fazendo... Traz um cara de fora, um cara que não tem a ver com nenhum clube brasileiro, e ele tente comandar essa liga aí que a CBF sonha aí. Ela deu uma bucha pra ele encarar. Por que a Leila vai falar isso que ela vai falar na sequência, Isa? É possível, presidente, depois dessa conversa, dessa mediação que, vamos ser objetivos, Flamengo e Palmeiras caminham numa direção semelhante? Olha, o Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição, sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinha. Ok? Se o Sormani começar, né, Isa? Que ele tá desde ontem. Shopee, patrocina a gente, Ele tá Shopee. desde ontem. Só pra contextualizar, Então vai lá, termina. Vai lá. O BAP, ele deu uma declaração dizendo que o objetivo dele era transformar o Flamengo no Real Madrid das Américas em 10 anos. Dá um azar do caramba, né? Falando de gestão, de renda, enfim. Aí, provavelmente, a Leila pegou... Mas essa declaração é antiga, não é de mais agora. antiga, não é de Ah, tá. agora. Mas provavelmente ela guardou o BAP isso aí. tem todo o direito de dar essa declaração. Tem todo o direito. Meu objetivo é Isso se não tornar o tem Real problema. Madrid. Tá, mas eu acho que o que Entendeu? incomodou ela não foi essa declaração, não. Não. Eu acho que foi ali os Não, meandros ali da... Não, dia de ontem. isso com certeza, até pela forma com que o Flamengo se posiciona na Quer Libra receber e tudo mais, mais. é o bom. Mas é que eu acho que o Real Madrid... Acho não, né? O Real Madrid da Shopee vem inspiração dessa declaração, vem- tá, pode ser. entendeu? E o uso da Shopee é porque a Shopee vende alguns itens paralelos, né? No seu catálogo. Você não utiliza? Pra caramba, agora que eu tô comprando item pra casa, pô, Shopee toda semana. Sormani. Não, eu acho ela muito inteligente, entendeu? Ela se posiciona muito bem. Tem coisas que ela faz que eu não gosto. Eu desaprovo. Mas essa daí é uma guerra verbal, né? É uma guerra verbal entre Palmeiras e Flamengo. Eu não sei como é que tá o placar, mas agora foi um golaço que a Leila marcou. Real Madrid da Shopee, pra mim, foi a melhor da semana. Nós estamos só na terça-feira. Vamos ver se ela apronta mais algum aí. Gui. Eu acho que faz parte do jogo. A Leila é muito... eu acho que ela se comunica muito mal, às vezes, com o torcedor do Palmeiras. Até com um tom de deboche, assim. Mas ela é muito boa em deboche, né? Porque aí ela debochou do Flamengo. E, cara, sobre o BAP... Se uma pessoa briga com todo mundo, não é possível que o mundo inteiro tá errado e essa pessoa tá certa, né? Não é possível. Vamos ser sinceros. Todo mundo briga com o BAP. Mas vocês Quer dizer que ele tá certo, o mundo inteiro tá errado. Tirando aí a brincadeira da Shopee, que todo mundo achou... E não falando exclusivamente da Leila, do BAP ou de quem quer que seja. Vocês acreditam numa união? Eu não acredito. O plano da CBF... Pra fazer uma liga? Entre os clubes? Eu acho união que não, entre os clubes do Brasil? Eu acho que não por causa do BAP. Por causa do BAP. E resto... Uma das coisas que eu gostei dessa reunião ontem, né, foi até pra discutir algumas diretrizes, é ela entender que o futebol brasileiro ainda é subvalorizado, porque o futebol brasileiro não a CBF, né? A CBF. O futebol brasileiro não é bem envelopado, né, assim, igual a Premier League é, por isso que muita gente acha que a Premier League é um outro mundo. O futebol brasileiro tem uma transmissão ainda irregular, tem uma arbitragem que varia não tem muito. não tem impedimento semiautomático. E a CBF admitiu isso.
Fala, torcedor do Verdão, muita expectativa para a estreia do Palmeiras na Copa Libertadores 2026. Palmeiras que está vivendo uma grande fase, líder isolado do Campeonato Brasileiro, jogando muito bem, vencendo e convencendo, e agora vai ter a oportunidade de fazer uma grande estreia na competição continental, a queridinha da torcida palmeirense. O Verdão nos últimos anos tem feito aí a sua lição de casa, tem sempre conseguido ficar em primeiro lugar na classificação geral. A gente sabe que é muito importante isso porque nas fases eliminatórias o Verdão sempre decide na sua casa com a força e o apoio da sua torcida, o que é fundamental, né, torcedor? Nos últimos 8 anos, o Palmeiras conseguiu a melhor campanha aí na fase classificatória na Libertadores em 6 ocasiões. Isso é muito importante, uma coisa muito grande, né? É um campeonato que com certeza o Abel Ferreira é especialista. Mais um ano aí o Palmeiras vem com toda a força, né? Ano passado a gente bateu na trave, fizemos 100%. Na fase classificatória aí da Libertadores ano passado, ficamos com o vice-campeonato. Ano passado o Palmeiras estava com um time que não é tão forte que nem desse ano, viu? Esse ano temos jogadores ali decisivos, jogadores que vieram agregar demais ali no nosso elenco. E um deles é o Arias. O jogador está suspenso do próximo confronto do Palmeiras. Isso pelo Campeonato Brasileiro, viu? Onde vamos encarar nosso arquirrival fora de casa. E é um jogo muito importante. Tomou o 3º cartão amarelo nessa vitória contra o Bahia e está suspenso, vai cumprir uma suspensão automática. Ao contrário, o Tigrinho para o confronto do Campeonato Brasileiro praticamente está confirmado, né? Agora para esse confronto aqui da estreia da Libertadores, aí sim é dúvida. Ele está sentindo uma pancada que ele sofreu ainda naquela vitória do Palmeiras por 1-0 contra o São Paulo. Naquela ocasião, o jogador do São Paulo não tomou nem cartão amarelo e eles falam ainda que o Palmeiras é ajudado pela arbitragem. Agora o Verdão vai encarar esse desafio fora de casa. O Júnior Barranquilla é um time difícil, mas eles não vão atuar na sua verdadeira casa, viu? Porque lá em Barranquilla o estádio está ali em reforma. Eles vão jogar em Cartagena, que é um estádio um pouquinho menor, cerca de 18 mil torcedores, mas mesmo assim é um verdadeiro caldeirão. Mas o Verdão tem todas as condições de ir lá e conquistar um grande resultado. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.